Estamos de volta. Vamos para mais uma aula Paraná. É isso aí, professor Neckel, matemática, primeira série, hein? Lembra, nós estamos no YouTube, pelo canal Aula Paraná. Todas as aulas estão lá disponíveis para você revisitar o conteúdo no momento que você achar necessário, se ficou com alguma dúvida. Lembra também que a gente está pela TV. E você que está assistindo pela TV, resolvendo os exercícios pela TV, entre em contato com a sua escola para saber como entregar essas atividades, hein? Não esqueça que a gente também está pelo aplicativo, tem um aplicativo Aula Paraná para você interagir com seus colegas, com o seu professor. Muito legal. Baixa o aplicativo e vamos juntos aprender um pouquinho mais de matemática. Ok? Essa aula é de função inversa. Isso, vamos começar a falar de função inversa. Nossa, o professor nem sabia nada de função, agora já tem a função inversa. Você vai inverter a função, como é que funciona isso? Claro, vamos caminhar aqui pelos conteúdos. Para a gente descobrir e avaliar a função inversa, que é o estudo de hoje, dessa aula, a gente tem que lembrar de função, de domínio, o que é imagem, o que é contradomínio, lá do conteúdo de função. A gente começou a falar já a respeito, até umas aulas anteriores, hein? E para falar disso, ó, noção de função. A função tem uma lei de formação. A função relaciona elementos de dois conjuntos. Isso é função. Pega um valor aqui e relaciona com um valor de outro conjunto, né? Isso é chamado de diagrama. Relação entre dois conjuntos. Domínio. O que é o domínio? São os valores de x. Os valores normalmente de x, a gente fala x, que é acostumado a falar x, f de x, a função em relação a x, que depende de x. Mas lembra, não fique assim preso ao x. Ela pode ser uma função de t, uma função de p, uma função de y. Isso caracteriza, né, a variável que é dependente, né? A variável independente é a nossa variável das abscissas, né? Do eixo das abscissas que estão no conjunto de domínio que a gente chama. Aí a variável dependente, olha só, é o que a gente enxerga no conjunto de imagem, a correspondência num segundo conjunto que a gente chama de imagem. Olha só, a imagem são os elementos do segundo conjunto que tem correspondência com os valores de x. Ou seja, eu pego um valor de x, f de x, tem até um diagrama aqui que eu já vou mostrar para vocês. Espera lá. Eu pego o valor de x aqui, passo ele pela função, eu tenho uma imagem no outro conjunto. Uma imagem. Mas então, o que é imagem e contradomínio? Porque esses dois conceitos são bem importantes, que foca na imagem e no contradomínio. Vão nos ajudar bastante a entender um tipo de função, função sobjetora ou subjetiva, que relaciona esses dois conjuntos. Quando eu tenho um contradomínio, são todos os valores do segundo conjunto. O que é imagem? São só aqueles valores que têm correspondência com os elementos do primeiro conjunto. Ok? Então, contradomínio são todos os elementos. Imagem são só aqueles que têm correspondência com o primeiro. O diagrama na tela mostra certinho isso aqui. Um conjunto A mostra elemento 1 e 2, que são os elementos do nosso domínio. O conjunto B mostra um contradomínio. Tem elementos 2, 3 e 4. E quando eu pego a função x mais 1, quando x vale 1, a imagem é 2. Quando x vale 2, a imagem é 3. Porque 3 do 1 mais 2, 1 mais 1 dá 2 e 2 mais 1 dá 3. Então, esse conjunto específico que tem correspondência com os elementos do primeiro conjunto, esse subconjunto é chamado de imagem da função. Então, domínio, todos os elementos do primeiro conjunto. Contradomínio, todos os elementos do segundo conjunto. Imagem, os elementos do segundo conjunto que têm correspondência com os elementos do primeiro conjunto. Ok? Isso é bem importante a gente entender esses conceitos para caminhar no conteúdo de função inversa. Bem, para falar de função inversa, não tem como a gente não lembrar da lei de formação, de exercícios que trazem essa necessidade de você pensar
em variáveis no problema, em escrever a lei de formação, a expressão que representa algo dentro de um problema. Para isso, nós vamos resolver juntos. Vou ler com vocês na tela. Seguinte situação. Uma maneira de saber a distância que um carro pode percorrer com um tanque de combustível é por meio do rendimento desse carro com 1 litro de combustível. Alguns carros percorrem 8 km em média com 1 litro de combustível. Anota esse valor aí, 8 km por litro. Isso é um valor importante. Anota, você vai precisar para resolver o exercício na sequência. Primeira situação. Considerando que o tanque tem a capacidade de 45 litros, duas informações que você precisa anotar agora. 8 km por litro e 45 litros é a capacidade do tanque do carro. E que uma pessoa realize uma viagem de uma distância de 240 km. Então, 3 itens para você anotar aí, rapidinho. 8 km por litro, 45 litros a capacidade do tanque e 240 distância da viagem que a pessoa precisa fazer. Por que anotar, professor? Que você vai ter uns minutinhos para resolver esses dois itens. Primeiro item, qual a distância máxima que esse carro pode percorrer com um tanque de combustível? Então, você anotou. Ele percorre 8 km por cada litro e o tanque tem 45 litros. Dessas duas informações você consegue resolver a letra A. A letra B, observando o odômetro do carro, constata-se a distância percorrida. O odômetro é o que mostra a quilometragem. Considere que o odômetro foi zerado ao encher o tanque de combustível e que esse carro percorreu 240 km. Quanto gastou de combustível? Também com as duas informações anteriores, 3 informações anteriores, você consegue resolver o item B. Ok? Uns minutinhos e a gente já volta com a resposta. Vamos junto. Muito bem. Sempre é bom ler com atenção cada item. Na tela, a resposta. Qual a distância máxima que esse carro percorre com o tanque? 45 é a capacidade do tanque, vezes 8, 360 km. Consegue percorrer 360 km com um tanque de combustível. Considerando o gasto de 8 km, né, com percorrer 8 km com 1 litro de combustível. Muito bem. Letra B. E aí?
Quanto gastou de combustível para percorrer 240 quilômetros? Olha só a resposta. 240 dividido por 8. Percorreu 240, ele percorre 8 por litro. Essa divisão dá 30 litros. Essa é a resposta da letra B. 30 litros. Muito bem. Letra C agora, hein? Entrando um pouco mais agora na estrutura de função. Considerando que R é a quantidade que resta de combustível no tanque após a viagem e G é a quantidade gasta de combustível. Escreva a função que relaciona o que resta de combustível no tanque com a quantidade G que é gasta. Vamos lá? Pensa um pouquinho, lê de novo e daqui a uns minutos a gente vem com a resposta. Olha só, R representa a quantidade que resta de combustível no tanque. G representa a quantidade que foi gasta durante uma viagem. Espera aí. Como que eu vou relacionar R com G? Basta lembrar da capacidade total do tanque, que é de 45. Se eu pego 45 menos o que foi gasto durante a viagem, eu tenho a quantidade de combustível que resta. Isso mesmo. 45 menos G, olha só a resposta na tela. 45 menos G é a expressão que determina o R, que é a quantidade que resta de combustível no tanque após a viagem. Muito bem, gente, isso aí. Mais um exercício para você pensar. Olha só, agora vamos considerar que G é uma quantidade gasta de combustível e D é a distância percorrida. Pensou? Escreva a função que relaciona G em função da distância D. G, o quanto gasta, D, o quanto percorre, a distância percorrida. Que era uma função que relaciona as duas variáveis. Vamos lá? Uns minutinhos. E aí a gente resolve junto aqui na tela.
Olha só, relacionar G, que é a quantidade de gasta, com a distância percorrida. Ora, você tem uma distância que você percorre e você tem 8 quilômetros que você consegue percorrer com 1 litro. Então, a equação que determina a função de gasto G, né, quantidade gasta de combustível, é a distância dividido por 8. Isso mesmo, nós já fizemos agora há pouco, né, no item anterior. A gente pegou lá o 240 e dividiu por 8, chegou a 30 litros gastos de combustível gasto para percorrer 240 quilômetros. Essa é a expressão, é a função que determina aquele cálculo. G em função de D. Acertou? Vamos para a próxima. Agora, atenção, tem até uma dica aqui na tela. Ó. Vai usar MMC. Você fala, vai usar MMC, professor, que agora, o que é isso? Não, lembra que é mínimo múltiplo comum. Provavelmente tem uma soma de fração ali, ó, um número com fração. Vamos olhar? De acordo com os itens C e D, escreva a função relacionada à quantidade R, que resta de combustível após a viagem, em função da distância D. Então, agora a gente está pensando em relacionar R, o que resta de combustível, com a distância. A gente já relacionou R com o gasto, né? O que resta de combustível com o gasto de combustível. A gente já relacionou o gasto de combustível com a distância. Então, a ideia é juntar essas duas equações, essas duas funções numa só. Uns minutinhos para a gente fazer, na sequência, a gente faz juntos aqui na tela. Olha só, esse item, falou, professor, esse item pegou um pouco, hein? Por quê? Como é que eu vou relacionar a quantidade R, o que resta, com a distância? Aí a gente vai, na verdade, pegar uma função e substituir na outra. Olha só a resposta na tela. Nós vamos pegar a função de gasto, que é a distância dividido por 8, e substituir na funçãozinha de resto de combustível, que é o 45 menos G. Então, eu vou ficar, ao invés de ficar com 45 menos G, eu vou ficar com 45 menos o D sobre 8. Isso, junta as duas funções em uma só. Aí eu tenho a relação de resto de combustível no tanque em relação à distância percorrida. 45 menos D sobre 8, aqui tem o MMC. Tira o mínimo múltiplo comum, 8 vezes 45, 360. Menos D continua sobre 8. Então, a função que determina o resto em relação à distância, o resto de combustível
em relação à distância é essa, 360 menos d dividido por 8. Mas calma que tem mais um exercício ainda, dentro dessa situação toda que a gente se envolveu aqui nesse probleminha, para entender função inversa, hein? E chegou a hora de inverter a função. Agora, o professor Neckel quer que você escreva a função que relaciona a distância percorrida em função do resto de combustível no tanque. Será que é possível? Vamos lá, eu quero que você pense a respeito. Uns minutinhos e a gente já volta com a resposta na tela. A função que a gente tem, a função dada, nós vamos inverter. A função estava na letra E, nós vamos inverter. A gente tinha que R é 360 menos D sobre 8. Agora a gente quer inverter isso, deixar a distância em função do resto de combustível. Para isso, o que a gente faz? O 8 que está dividindo passa multiplicando. Olha só na tela. 8 vezes R, 8R. E para eu isolar o D está subtraindo, eu posso passar o D para antes da igualdade somando. E em contrapartida, o 8R que está somando, eu passo para o segundo membro subtraindo, usando o princípio aditivo. E assim eu consigo inverter a minha função, acredita? Olha só, ao invés de escrever o resto de combustível dependendo da distância percorrida, a gente conseguiu escrever a distância percorrida em função do resto de combustível no tanque. Fica dessa forma. D igual 360 menos 8R. A primeira e a segunda são funções inversas. Uma inversa da outra. Esse é o conceito de função inversa. Professor, mas como faz então para encontrar uma função inversa? Vamos ver se a gente entendeu. Simples, 2 passos. Primeiro, vamos imaginar que é uma função que depende de x. Y que depende de x. Então, o primeiro passo é trocar x por y e y por x. Esse é o primeiro passo para inverter uma função. O segundo passo é isolar o y na nova posição que ele está. 2 passos simples demais, entenderam? Olha só na tela. Então, o primeiro passo é escrever y, 2x mais 1, e agora trocar. Onde eu tenho y, eu escrevo x, onde eu tenho x, eu escrevo y. Esse primeiro passo é tranquilo. Troca x por y, y por x. Agora, a gente tem que isolar o y para encontrar a função inversa. Então, a função inversa de 2x mais 1 vai ser a seguinte. Olha só, 1 está somando, passa subtraindo.
E o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, essa função x menos 1 dividido por 2 é a função inversa de 2x mais 1. Simples assim, professor. Simples assim. Primeiro passo, troca x por y, y por x. Segundo passo, isola y. Pegou o jeitinho? Vamos tentar? Uns minutinhos para você resolver e eu volto com a solução aqui com vocês. Olha só, 2x mais 5 dividido por 3 é a função dada. Encontre a função inversa. Para resolver função inversa, então, a gente olha e troca x por y, y por x, e depois isola y. Está aqui a resolução. Trocando o y por x e o x por y, fica x igual a 2y mais 5 sobre 3. Aí, quando eu olho para isso aqui, eu vou isolar o y agora. Passo o 3 multiplicando, o 5 subtraindo e o 2 dividindo. É assim mesmo, não precisa... É tudo né, operação inversa para isolar o y. Então, 3x menos 5 sobre 2 é a função inversa. E a função inversa é uma forma de escrever ela. Aparece esse menos 1 no expoente, como se fosse o expoente de f, representando a função inversa. Então, função dada, f de x. Função inversa, f a menos 1 de x. Ok? Olha só, todas as funções admitem inversa? Nem todas. Dentro da nossa realidade aqui no primeiro ano, nem todas. Mesmo porque para ela ser inversa, ela precisa ser bijetora ou bijetiva. O que significa isso, professor? Ser bijetora ou bijetiva, a gente está falando de uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, o que é uma função sobrejetora? A função sobrejetora é quando eu tenho um conjunto de imagem da função igual ao conjunto de contradomínio. Olha só essa função de R em R. R em R mais, né? Os valores aqui de domínio são todos reais, qualquer valor de x, e o contradomínio são só os valores não negativos, 0 e qualquer outro valor até mais infinito. A pergunta aqui dada é, dentro desse conjunto, será que a imagem dessa função
e o contradomínio o contradomínio são iguais? Será que são iguais? O conjunto imagem e contradomínio, será que são iguais? Olha só, contradomínio é de 0 a mais infinito. E se você olhar essa função, x² menos 4x mais 4, ela é toda imagem de 0 até mais infinito também. Toda a parábola está a partir do eixo x, toda para cima. Acima do eixo x. Então, aqui eu tenho que a imagem é igual ao contradomínio da função. São iguais, então essa função aqui é sobrejetora. Ok? Aqui, observe agora essa função. Para ser sobrejetora, todo conjunto de contradomínio tem que ser igual ao conjunto de imagem. Observa o diagrama e me responde na sequência. Tem uns minutinhos.
olha só, pelo diagrama, contradomínio tem todos esses elementos e a imagem só tem o elemento 1, 2, 3 e 4. Então, o contradomínio é diferente da imagem. Então, essa função, ela não é sobrejetora. Para ser sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio. E são diferentes. Então, não, a função não é sobrejetora. Ok? Lembra? Conjunto A, conjunto B. Domínio, contradomínio. São todos elementos. Imagem, só aqueles que têm correspondência. E quando a imagem é diferente do contradomínio, não é função sobrejetora. Ok? Mais um desafio para vocês, para a gente encerrar a aula. Resolvam cada item e a gente já volta com a solução.
Vamos lá, a função dada foi 2x menos 1. 2x menos 1, eu quero a função inversa, o valor de f de 2 e o valor de f de menos 1 de 3, ou seja, o valor de 3 na função inversa e o valor de 2 na função normal. E comparar esses resultados. Na tela, olha só, invertendo a função dada. 2x menos 1, troca x por y por x, isola y. Passa 1 somando e o 2 dividindo. A função inversa é x mais 1 dividido por 2. Essa é a função inversa. Escreve f a menos 1, x mais 1 sobre 2. No item B, a gente calculou f de 2 na função normal. 2 vezes 2, 4, menos 1 dá 3. E o professor pediu para você calcular a inversa quando o x é 3. Então, você pega essa expressão da inversa e substitui o x por 3. 3 mais 1 são 4. 4 dividido por 2 são 2. E o item C pede para você comparar as duas respostas. Opa, peraí, na função normal, quando eu substituo o x por 2, dá 3. E na função inversa, quando eu substituo o x por 3, dá 2. É isso mesmo. É a função inversa. O que a função normal leva do conjunto A para o conjunto B, a função inversa traz do conjunto B para o conjunto A. Beleza, gente? A aula foi de função inversa. Não perca a próxima aula que a gente vai falar de função injetora e falar um pouco mais da função inversa também. Fiquem bem.